Você já ouviu falar de business as mission? Aqui no Brasil a gente fala negócios como missão. Talvez você ama missões e pensou, business, negócios? Não é comigo. Não sei se você pensou, mas eu sou empresário, tem a ver com missões? Não, missões não é comigo. Mas eu quero falar para você hoje sobre business as mission. Eu quero demonstrar como o business as mission é muito importante para todo o corpo de Cristo. Ou seja, você, BAM, business as mission, negócios como missão. Quando a gente fala de business, de negócios, nós temos uma tendência de pensar em negócios. Então, vamos pensar numa empresa, por exemplo, tipo Starbucks. Starbucks seria para nós uma empresa típica, é uma empresa que começou pequeno, que passou por lutas e sofrimento, mas começou a crescer e depois virou o que é hoje, uma empresa multinacional, muito bem sucedida. Inclusive o logo nem precisa mais o nome Starbucks, porque todo mundo reconhece o logotipo. Então a gente pensa, business. Starbucks é um exemplo de business, mas as coisas nem sempre são o que parecem. Você percebeu, por acaso, que na primeira imagem que eu passei, você automaticamente pensou Starbucks? Só que a primeira imagem não foi Starbucks. Presta atenção de novo. Stars e Bucks. Na Palestina. O Starbucks não tem loja na Palestina. Tem um empreendedor lá, nem muito criativo, que roubou o nome e cores, etc. Mas não quero ser processado, então é Stars e Bucks. Às vezes a gente pensa negócios e achamos, negócios é negócios. Mas, às vezes as coisas nem sempre são o que parecem. Eu não estou falando com você sobre business as usual. Negócios como sempre, negócios tipo Starbucks. Quando a gente fala de negócios como missão, nós estamos falando sobre um conceito, nós estamos falando sobre uma prática, nós estamos falando sobre um movimento que Deus está usando para transformar o mundo, para cumprir a sua missão no mundo. Então, o que eu quero fazer nesse momento é rapidamente responder 3 perguntas. Primeiro, o que é BAM? Temos que entender o que é. Segundo, o que é que o BAM faz? O que é que o BAM está capaz de fazer? Por que BAM é importante? E terceiro, como fazer BAM, porque no final, se Deus quiser, você vai querer fazer BAM. Quero contar uma história para vocês, uma história real, meus colegas Carlos e Maria. Carlos e Maria, de São Paulo, foram para a faculdade, ele fez engenharia, ela fez pedagogia, eles se formaram e se apresentaram para Deus, tipo, Deus, eis-nos aqui, então nós queremos ser missionários transculturais. E Deus falou, gente, é uma excelente ideia, amei essa ideia. Mas não. Eles não entenderam. Eles pensaram, mas ninguém quer ser missionário, nós queremos ser. Mas por que o Senhor está falando não para nós? Mas tudo bem, Deus é soberano. E eles foram então fazendo o quê? Estabelecendo a família, crianças estabelecendo as carreiras, ela como professora, ele como engenheiro. Passa mais ou menos uma década. E eles voltaram para Deus e falaram, Deus, sabe o que a gente fez? Nós imaginamos que o Senhor ainda vai nos chamar para missões, então nós fomos fazer seminário teológico. Agora nós não somos apenas professora e engenheiro, mas nós fizemos teologia. Nós estamos prontos. Quer nos enviar agora? Não. E eles não entenderam. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é nosso. Então o que eles fizeram? Foram avançando nas carreiras, foram criando a família. Agora eles, mais uma década, eles têm em torno de 40 anos de idade. Eles voltaram para Deus. Deus, temos experiência, nós temos muitas experiências boas que nós podemos usar no campo missionário. Então, e Deus falou não, e eles não entenderam, mas eles são servos fiéis. Eles sabem que Deus é o Senhor das vidas deles e também desse mundo. Se ele quiser transferir eles de um lugar para o outro, ele vai fazer na hora dele. Passou mais uma década e agora eles será que nós vamos conversar com Deus de novo? Vai ser aquela mesma conversa. E aí imagina, agora eles não são mais crianças, são filhos adultos. Inclusive um deles se formou em administração e já assumiu a empresa do Carlos. Então eles estão pensando, é um bom momento. Eles voltaram e falaram, Deus, será que é? E nem conseguiram terminar e Deus falou, sim, é agora.
E eles estavam completamente preparados. Só faltava uma coisa. Deus, para onde? Então, duas agências missionárias entraram numa parceria. Um fundo de investimentos entrou no negócio, um fundo Business as Mission. Ou seja, está todo mundo aqui pensando no reino de Deus. E juntos, Carlos e Maria, com essas entidades, foram para um país na Ásia que é quase 100% muçulmano. Nessa cidade, então o que eles fizeram? Ela trabalhava como professora e ele como gerente de uma empresa de engenharia. Por quê? O fundo de investimento achou essa empresa e comprou a empresa porque ela queria que a empresa fosse BAM, já tinha cristãos envolvidos, então já era, digamos, uma empresa do reino. Eles queriam que fosse mais missionária ainda. Então, conseguiram investir na empresa, conseguiram contratar. O Carlos, ele foi lá, ele está trabalhando como engenheiro e gerente da empresa, fazendo o Business as Mission. Um dia ele tinha que viajar de uma cidade, eles tinham escritórios em 3 cidades, então ele tinha que viajar de um lugar para o outro, de ônibus. Então ele senta no ônibus, uma viagem noturna, e do lado dele, um muçulmano, porque lá quase todo mundo é muçulmano. E é aquela conversa tipo daquela região do mundo, tudo muito, muito direto. Então o muçulmano olha e fala, quem é você? Tipo, eu sou provavelmente Muhammad, não sei o nome do muçulmano, mas eu estou contando para você uma história que o Carlos contou para mim depois, tá? Então, ele fala, eu sou Carlos, e opa, você tem sotaque, você é de onde? E ele fala, eu sou brasileiro. E esse muçulmano está fazendo o que muitos muçulmanos fazem. Eles automaticamente vão presumir que um estrangeiro naquele país, porque nenhum estrangeiro quer ir para aquele país. Fala a verdade, é um país difícil. Não, só sabe quem quer ir? Espião, traficante de alguma coisa ou missionário. E para o muçulmano, o missionário seria a pior das 3 opções. Então ele acha que eu vou pegar esse cara, ele já não gostei. Então, você é cristão? E o Carlos fala, claro que eu sou cristão, eu sou brasileiro, todos os brasileiros são cristãos. Você é muçulmano? Não é porque todo mundo aqui é muçulmano. E aquele muçulmano na hora entendeu, não fez mais pergunta sobre religião, mas ainda não entendeu. Ele estava desconfiante, ele falou, mas você faz o que aqui então? Eu sou engenheiro. Qual é o nome da tua empresa? Ele está pensando, agora peguei ele está mentindo. E quando ele falou o nome da empresa, a reação do muçulmano foi... E o Carlos perguntou, mas parece que você já conhece a nossa empresa. E o muçulmano falou que sim. Ele começou a contar uma história para o Carlos, que Carlos depois contou para mim. Que é o seguinte, aquele muçulmano falou, você conhece aquela cidade lá no nordeste do nosso país? Sim, conheço. E você lembra, alguns anos atrás, poucos anos atrás, aquele terremoto horrível que matou quase todo mundo, que desmoronou quase todos os prédios? E o Carlos falou, sim, eu sei muito bem dessa história. E o muçulmano falou, pois é, eu perdi familiares, eu perdi colegas, eu perdi vizinhos, todo mundo morreu. Todos os prédios desmoronaram com exceção de um prédio. E foi o prédio que vocês construíram. Por que será que nós muçulmanos construímos porcaria e vocês se importam, vocês cristãos, se importam com excelência? Vocês salvaram vidas. E o Carlos falou, opa, então, se você quiser, eu posso falar para você por que cristãos se importam com excelência e por que cristãos querem salvar vidas. E o Carlos está pensando, eu tenho 8 horas do lado desse cara. O cara topou e eles tiveram uma conversa sobre o evangelho. Agora, você acha que um missionário convencional teria tido aquela oportunidade de compartilhar o evangelho com um muçulmano desse jeito? Não teria acontecido. Primeiro, um missionário convencional nem estaria nesse país. Segundo, o muçulmano não quer saber de profissionais religiosos de outras religiões. Mas quando é uma pessoa normal, manifestando sua fé numa boa,
Então o muçulmano, ele queria ouvir. Sabe o que aconteceu? Carlos e Maria entenderam o poder real, o poder transformador de negócios, especialmente nas mãos de crentes, nas mãos de Deus. Então, o que é BAM? BAM é um conceito, BAM é uma prática e BAM é um movimento. E lembra, quando eu falo BAM, eu estou falando Business as Mission, que é negócios como missão. Eu quero descrever para você o que é BAM, antes de definir, porque às vezes a descrição é mais suave, mais entendível. Negócios como missão é a integração natural, normal, saudável dos conceitos de negócios com os conceitos de missões, das atividades de negócios com as atividades de missões, das estruturas de negócios com as estruturas de missões, nas quais as pessoas de negócios são as pessoas de missões. Eu queria manter o paralelismo aqui, mas teria sido mais fácil, nas quais os empresários são missionários. Então pensa assim, os missionários são empresários, os empresários são missionários. É uma integração. Você pega os conceitos, as atividades, as estruturas e as pessoas que às vezes a gente associa com negócios e entenda que essas mesmas pessoas podem cumprir a missão de Deus. É uma integração de fé e trabalho. É a integração de negócios e missão. Para entender melhor, eu quero definir, então. Vou ler e depois vou explicar. BAM é o uso estratégico de atividades empresariais legítimas que criam oportunidades ministeriais legítimas e assim trazem transformação social, transformação espiritual, transformação econômica e transformação ecológica, meio ambiente, entre as pessoas mais marginalizadas e os povos menos alcançados do mundo, para a glória de Deus. Então é uma forma de glorificar a Deus como, primeiro, é estratégico. Você vai escolher uma oportunidade, você vai montar um tipo de empresa, você vai ter produtos e serviços que pessoas querem ou precisam. Você não vai montar uma empresa de soluções digitais no norte da África que não tem eletricidade e nem tem celular. Não faz sentido, não é estratégico. Segundo, além de ser estratégico, são atividades empresariais. Eu não falei só os empresários, não falei sobre atividades apenas, vou explicar, e não falei de estruturas. Quando eu digo atividades empresariais, é porque os empresários em si, as pessoas envolvidas, são importantes. O que a empresa faz, as atividades são importantes. E até o tipo de estrutura. Que tipo de empresa? Tem empresas pequenas, médias, grandes, tem empresas de certos ramos. Você pode montar uma empresa e tem expectativas ou exigências legais e fiscais, etc. Cada país é diferente. Então você tem que escolher o tipo de empresa. Mas o tipo de empresa também tem importância. Então BAM é atividades empresariais, pessoas, atividades e estruturas de empresas. E são legítimas. Nós temos visto ao longo dos anos missionários bem intencionados que querem fazer ministério. Então, o que eles fazem? Eles vão pedir um visto de empresário, de negócios, porque não existe visto religioso. Mas na mente deles, eu vou pegar esse visto, mas eu não vou fazer negócios. Eu vou fazer ministério. Que não faz sentido. Você está criando muitas complicações em potencial, você está correndo riscos desnecessários. Então, quando nós falamos que são atividades empresariais, pessoas, empresas, atividades legítimas, são empresas que vão lucrar se Deus quiser, porque são empresas reais. Mas olha, tem um outro lado da moeda. Esse tipo de empresa BAM, cria oportunidades ministeriais também, porque é um ministério real também. Então tem algumas pessoas que vão falar para a igreja, por exemplo, a igreja não quer me enviar, eu vou ser missionário através de business, eu vou ser um BAMer, vou fazer negócios missionários lá no outro lado do mundo. Opa, então vamos orar, vamos enviar, vamos torcer, vamos... E a pessoa chega lá e só faz negócios. Não fala de Jesus... mas eu não posso, porque... Tá bom, mas tem muitas formas diferentes de demonstrar o poder de Deus
em e através da empresa. Mas eles ficam tão ocupados com, não, a empresa tem que ganhar dinheiro, a empresa tem que lucrar, a empresa tem todas as atividades normais, que esqueceram que, não, mas não me custa mais trazer os aspectos, componentes ministeriais também. Porque, lembra que eu falei, é a integração. Você pode integrar a visão ministerial através das empresas. Então, são ministérios legítimos. E não é, mas o ministério só vai acontecer quando eu volto para casa, só vai acontecer no final de semana. O ministério acontece na empresa todos os dias, porque lá você tem funcionários, lá você tem clientes, lá você tem fornecedores. E outra coisa, você não faz sozinho, você tem uma equipe. Usando o nosso bom senso e nosso senso estratégico, nós entendemos que nem o apóstolo Paulo, que nem ele, que nem Jesus, trabalharam em equipes. Então, ninguém vai estar lá sozinho. Alguém pode fazer mais evangelismo e discipulado, ok, e alguém vai ter que cuidar das finanças também. Todo mundo faz sua parte e é uma equipe que traz a integração. Então, empresas legítimas que criam oportunidades ministeriais legítimas e que trazem transformação espiritual porque é um ministério real. Trazem transformação econômica porque é uma empresa real. Traz transformação social porque qualquer empresa, qualquer ministério hoje se importa com questões sociais. É automático, tem que ser, tem que acontecer. E também transformação do meio ambiente, transformação ecológica. Nós somos mordomos. Deus deu a mordomia da criação para nós, não para o mundo. Ele deu para seus filhos. Então, através das nossas empresas, nós podemos trazer esses 4 tipos de transformação, 4 pilares, 4 tipos de impacto entre as pessoas mais marginalizadas e os povos menos alcançados do mundo. Tem outras formas de impactar a vida de uma pessoa, de uma comunidade marginalizada. Tem outras formas de impactar, de transformar, de certa forma, um povo não alcançado. Mas um funciona aqui, outro funciona de vez em quando. Negócios bem feitos, business as mission, pode trazer sempre esses 4 tipos de transformação para pessoas marginalizadas e povos não alcançados de uma forma que outros modelos não conseguem fazer. Então, BAM é muito importante para esses grupos, apesar de que BAM funciona em qualquer lugar. E a gente faz isso, a motivação é doxológica, a gente faz isso para a honra e glória de Deus. Se você está pensando, caramba, você não fez nenhuma aula de marketing, você não aprendeu que você não pode prometer muito e entregar pouco. Tem que ser o contrário. Pode prometer pouco e entregar muito. Não, mas eu estou falando a verdade. Existe um modelo que pode fazer esses 4 tipos de transformação. Eu não estou mentindo, não estou exagerando. Então, a próxima pergunta seria o que é que o BAM faz? Porque você falou 4 tipos de transformação, mas eu quero saber mais. Ótimo. Eu falei desses 4 tipos de transformação que normalmente nós colocamos a transformação espiritual nessa esfera de ministérios, de igrejas, de agências missionárias, às vezes de ONGs. Às vezes transformação social também, e os outros, ecológico normalmente ONG ou empresas que se importam com questões de sustentabilidade, mas é aqui empresas, o mundo, aqui é a igreja, aqui é o mundo secular, aqui é sagrado, não, mas aqui é secular. Questões econômicas, financeiras, não tem nada a ver com a igreja. Dinheiro, é do diabo. Estou exagerando, mas só um pouquinho. A gente coloca a transformação econômica aqui, no lado de empresas, lado, às vezes, de ONGs. E nós estamos falando que uma empresa BAM, por essência, por definição, procura trazer todos esses tipos de impacto. Eu vou citar um exemplo. Aqui no Brasil tem vários exemplos excelentes. Eu vou falar sobre uma empresa cujos executivos são colegas, são amigos meus. Eu ajudo essa empresa, conheço a empresa bem, conheço eles bem. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho que está aparecendo todos os dias em muitos países. Tem no Brasil, tem na América Central, tem na África, tem na Ásia, tem. Por que essa empresa
é uma empresa tão relevante? Por que uma empresa é um exemplo de business as mission? Porque ela abraça a empresa, os donos, os executivos. Abraça a visão de Isaías 61 e Lucas 4. Então, depois, tarefa de casa, depois você pode ler a passagem inteira. Mas aqui você vai lembrar de eu vou mencionar alguns componentes incríveis sobre o poder do Evangelho através dos filhos de Deus e através da empresa especificamente. Essa empresa tem uma visão, olha, no final do versículo 3, por exemplo, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Lembra que eu falei para a glória de Deus, e eu falei de 4 pilares, é um pilar que eles têm, o pilar de justiça, trazer justiça para as pessoas pobres no mundo através de produtos feitos especialmente para eles, pensando neles, não pensando nos ricos, pensando nas pessoas que mais precisam. Já vou dizer o que tipo de produto estamos falando. Mas eu quero falar mais uma coisa aqui. No versículo 6, essas pessoas serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. É uma empresa que entende que a empresa em si, as pessoas na empresa são ministros de Deus. Mas o que é que eles estão cumprindo? Olha para o início da passagem, depois você vai lembrar de Lucas 4. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Lembra? Cantamos muito sobre isso. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano do... Vocês lembram disso? E lembra que em Lucas 4, Jesus pegou esse texto na sinagoga, ele leu e falou, agora eu estou cumprindo essa profecia, eu sou esse cara. E por extensão, o corpo de Cristo hoje trabalha com essa mesma visão, inclusive através de empresas. Como que essa empresa está fazendo esse tipo de transformação incrível? Ok, você não pode dar risada, tá? Quando eu falo. O produto principal deles é repelente contra insetos. Mas olha só, você sabe que mais de 1 milhão de pessoas por ano morrem só de malária? Se você pensar em dengue, em febre amarela, em chikungunya e outras doenças que estão transmitidas através de mosquitos e outros insetos, se você conseguir criar um produto que as pessoas vão querer usar e é eficaz, você vai salvar vidas. E foi exatamente a visão deles. Eu não posso entrar aqui, nós temos pouco tempo, a história é linda e maravilhosa, e eu não estou exagerando, eles estão salvando vidas. Sabe de uma outra forma que eles estão salvando vidas? Quando começou a pandemia, eles colocaram alguns dos recursos, imediatamente o pesquisador principal começou a procurar uma forma de tratar Covid. E ele achou uma fórmula simples com 2 remédios disponíveis sem receita, que você aplica e eles têm uma taxa de cura de 85%. Quando as pessoas estão na fase inicial, usando esse tratamento por 48 horas, 85% das pessoas foram livradas da doença, do Covid. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque eles gastaram dinheiro para fazer isso. Eles não vão necessariamente ganhar dinheiro. Eles estão disponibilizando de graça a receita, digamos, a fórmula para esse tipo de tratamento. Porque é uma empresa do reino que se importa com vários tipos de lucro, 4 tipos, não só financeiro. E às vezes vai valorizar mais os outros tipos de transformação, outros pilares, outros tipos de lucro e não só o financeiro. Pode estudar mais sobre empresas assim, muitos recursos estão disponíveis hoje. Você pode visitar vários sites que estão disponíveis em português que falam sobre Business as Mission. É só um exemplo de muito. Então, o que é que o BAM pode fazer? BAM
usando esse exemplo e muitos outros, é capaz de glorificar a Deus e contribuir ao bem comum. É uma frase de Sócrates que, ao longo dos últimos 2 anos, o mundo tem pensado em cristãos. Quando eles pensam no bem comum, eles reconhecem que cristãos se importam com o bem comum de uma comunidade, de uma sociedade, de uma população. E bem é capaz de honrar a Deus e abençoar pessoas e povos. Eu vou dizer como. Porque BAM se preocupa com 3 grandes. O grande mandato, que alguns conhecem como o mandato cultural, só que não começa com grande, eu precisava que grande ficasse na frente. Então eu inventei a coisa aqui. O grande mandato, que é o mandato cultural, de Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 15. É a questão, é o momento em que Deus, que criou tudo, deu mordomia da criação para seu povo. Nós temos esse privilégio, nós temos essa mordomia sobre toda a criação. O grande mandato é o pilar ecológico, onde nós vamos ser excelentes mordomos. Então, pensem as palavras que a gente usa, de sustentabilidade, de ESG ou de RSC, responsabilidade social corporativa. Essas nomenclaturas do mundo, eles reconhecem que nós temos uma mordomia de toda a criação. Só que não foi dado para o mundo, foi dado para nós. O grande mandamento, Mateus 22, você pode ler a versão de Lucas 10 também, por exemplo, amar o Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, e amar o seu próximo. Aqui você pode ver o impacto, o pilar espiritual, relacionamento com Deus. Nós queremos que todo mundo tenha um relacionamento com Deus. Você pode ver o componente social, porque amar o seu próximo, componente social, componente econômico também. Uma forma de amar alguém, uma excelente forma é criar um emprego para quem não tem emprego. Estimular a atividade econômica para quem não tem recursos para nem comprar um salário básico. Em vez de uma cesta básica. Em vez de dar uma cesta básica, por que não criar condições para a pessoa poder comprar isso e muito mais? É o grande mandamento. E a grande comissão, Mateus 28 e o resto dos evangelhos e Atos 1:8 também, onde a gente entende que a grande comissão é fazer discípulos de todas as nações. Então, com certeza aqui nós temos o componente espiritual, mas quando você está fazendo discípulos das nações, discipulado é abrangente. E tem questões e fatores sociais e ecológicas e econômicas. Então, BAM, com esses 4 pilares, nós entendemos que o grande mandato, o grande mandamento e a grande comissão nos ensina a procurar levar esse tipo de transformação e nós podemos fazer através de BAM. Então, depois você pode ler Isaías 61, mais ler Lucas 4 e procure identificar os 4 tipos de transformação e os 3 grandes, porque todos estão lá em Isaías 61. E a última pergunta, como fazer BAM? E para você, talvez a pergunta é como é que eu posso? Ou melhor, talvez a pergunta é como é que você pode fazer BAM? Então eu quero te encorajar, porque eu quero mostrar para você que o movimento é real, é global, tem no Brasil, tem recursos visíveis e cada vez mais disponíveis para quem quer fazer BAM. Então, nós temos um ecossistema de BAM, de Kingdom Business, e pensa assim, uma empresa do reino Kingdom Business é uma empresa relevante aqui no Brasil. Quando essa empresa quer fazer um impacto entre pessoas marginalizadas, povos não alcançados, grande comissão, então, ela é uma empresa missionária. Esse ecossistema é BAM e empresas do reino, é um conjunto. Nós temos, para ter um ecossistema saudável, onde cada componente ajuda os outros componentes, você tem que ter certas coisas presentes. Você poderia falar, tem agências missionárias? Tem. Agências missionárias que estão trabalhando com esse modelo BAM. Mas isso é relevante para os que têm o chamado missionário, que é 0,0001% do corpo de Cristo. E o resto? Então você tem que ter no mundo empresarial a mesma visão e recursos também. E já tem excelentes exemplos. Olha, aqui no slide você vai ver lá em cima, SME, que é Small and Medium Enterprise, aqui é pequenas e médias empresas, PME.
Nos Estados Unidos tem uma empresa extremamente conhecida, aqui a gente fala muito também sobre Chick-fil-A, é tipo McDonald's, só que 1 bilhão de vezes melhor. A família cristã é uma empresa que na missão deles, eles colocam, nós queremos glorificar a Deus fazendo isso. Tem outras empresas lá fora, mas no Brasil tem um grupo de empresas aqui que você talvez já ouviu falar, e você pode ler aqui na tela. E tem muito mais, eu só coloquei algumas das empresas que eu conheço, que eu consigo afirmar para você. São empresas do reino ou empresas missionárias. Então, tem agências missionárias, tem empresas já fazendo isso, mas tem algum tipo de mobilização, tem algum tipo de evento, tem recursos? Tem. Eu quero indicar para você um podcast chamado Empreendendo no Reino. Esses caras são feras demais. Você que quer empreender, o que já está numa empresa e você quer sair da empresa para você mesmo empreender, jovem, mais avançado na vida, escute esse podcast. Mas e treinamento? Agora, se eu falar, eu quero fazer. Então, tem recursos, tem universidades, tem grupos que proporcionam treinamento, tem vários, inclusive que eu vou indicar daqui a pouco. Tem algumas redes globais aqui no Brasil que já estão fomentando essa visão e que pode ligar você, pode ligar a sua empresa, junto com a sua igreja, se quiser. Pode ligar vocês com o que Deus está fazendo ao redor do mundo. E tem mais dois. Tem que ter incubadoras e aceleradoras. E tem no Brasil. Eu vou indicar para vocês Bluefields, mas tem alguns outros e um número crescente também, mas Bluefields é pioneiro na incubação e aceleração de novas empresas com essa visão de empresa do reino e empresas missionárias. BAM! Mas se você chegar lá, eu tenho tudo, o meu conceito e projeto piloto e MVP, tudo ótimo e perfeito, está funcionando, e agora? Eu não tenho dinheiro. Tem um fundo de investimento. Gold Street foi o primeiro na América Latina. Brasileiros, de novo, sendo pioneiros, inovando, proporcionando recursos para você poder fazer Business as Mission. Então, agora você, eu espero que você está pensando assim, mas eu estou empolgado agora, o que eu faço? Então faz o seguinte. Primeiro, você tem que ter alguma habilidade, alguma competência. Não vá necessariamente para um seminário teológico. Pode fazer parte em algum momento, mas para poder fazer o quê? Você precisa aprender, você precisa ter uma habilidade, umas competências técnicas. Vai fazer administração na faculdade, na sua cidade. Faz online, virtual. Faz engenharia. E agora você vai alistando as coisas. Eu acho que eu seria... Então, faz pedagogia, seja professor, faz sei lá o quê. Não, mas eu quero fazer negócio. Então faz administração. Agora sim, agora que eu tenho algo que eu consigo contribuir, mas eu não entendo o contexto de empreendedorismo. Então faz o curso dos meus amigos no Instituto Tela. É a Escola de Empreendedorismo Cristão. E vocês estão vendo o link aqui. É um curso fera, um curso onde você vai ter os melhores professores mais conhecidos, com mais experiência, vai enriquecer a sua vida e vai ajudar você a entender o que é e como fazer um empreendedorismo cristão. Você pode aplicar isso especificamente em BAM, Business as Mission. Depois, você pode fazer um curso sobre Kingdom Business, empresas do reino. Os meus amigos lá do Bluefields e outros fizeram esse curso online chamado Kingdom Business Online. Faça esse curso. Tem outros. Eu estou indicando o que eu conheço e confio. E eu sei que funciona. Eu sei que é bom. Senão eu não vou indicar para você. Agora você tem competências técnicas, você entende o que é empreendedorismo, agora você entende como inserir isso no contexto, na esfera de Kingdom Business ou Business as Mission. E por final, como eu falei antes, não faz primeiro necessariamente, pode ser. Mas em algum momento você tem que fazer algum preparo missiológico, bíblico-teológico. Eu quero indicar o Instituto Doxa, da Crossover Global, que é uma organização que eu co-lidero, então eu confio muito nesse instituto e nesse curso de preparo missionário, mas é para qualquer tipo de missionário, inclusive quem vai fazer BAM. Ou você pode escolher, tem vários cursos bons no Brasil, de missiologia, de preparo missionário transcultural, de teologia de Bíblia. Faça alguma coisa assim. E por final, você pode se juntar com esse movimento crescente no Brasil chamado BAM
Brasil. O nosso site, nós temos um canal no Telegram que você pode acessar e nós alimentamos várias vezes por semana com conteúdos ricos, bons para você crescer na visão e na prática de IBEM. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, você pode conhecer a gente melhor lá. Então, você pode fazer uma grande diferença. Eu acho que você esteja acreditando em mim, acreditando em Deus. Ele quer que você faça uma grande diferença. Você pode fazer para a glória de Deus e para o bem comum, muito mais do que você já imaginou através dos negócios, através de negócios como missão. Então a minha pergunta para você é: o que está te impedindo? Se você está pensando, pois é, realmente, tem algo me impedindo, que eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sou empreendedor, nunca estudei isso, então eu quero te dar uma dica, eu quero ajudar você a sair da teoria para a prática. Faz a escola de empreendedorismo cristão dos meus amigos lá no Instituto Tela. Lá eles vão preparar você para colocar essa visão bonita que eu tracei na prática. Eles vão te preparar para transformar o mundo através de empreendedorismo.